da astrologia, porque esses planetas eles são bem mais perto do que as estrelas, estão bem aí praticamente aqui dentro da nossa casa, do nosso sistema solar, e eles estão girando por aí e passando no céu noturno e diurno, a gente não vê, só vê durante a noite, permanentemente. Então no céu, agora por exemplo, nas noites, nós temos Marte, Júpiter e Saturno. Só que o Júpiter e Saturno foram se aproximando, se aproximando, se aproximando em perspectiva da Terra. Né? Em perspectiva da Terra, eles ficaram na mesma direção, no mesmo alinhamento com a Terra. Né? E, e atualmente eles estão nesse alinhamento máximo, que vai ser o dia 21, segunda-feira. Né? Essa conjunção especificamente de Júpiter e Saturno, se você não estiver acompanhando e você acordar numa noite dessa, você não vai saber o que é. Você vai ver uma estrela alongada. Eles vão estar tão pertinho que vão parecer uma estrela só. E ela vai ser um pouco alongada. Bem, isso especificamente do Júpiter e do Saturno, que são os maiores do sistema solar, mais visíveis, acontece de 20 em 20 anos, mas não dessa forma bem juntinhos que vão ficar. E isso provavelmente foi o que aconteceu na época do nascimento de Cristo. Porque hoje, Robson, nós temos simuladores de astronomia, simuladores do céu, que são capazes de reproduzir movimentos de todos os astros celestes em todos os tempos, passados, presentes e futuríssimos. Né? E eles vão buscar essas configurações no céu. E já descobriram na Bíblia, por exemplo, que cita vários eventos, vários momentos astronômicos, a parada do Sol, o próprio dilúvio, né? A sombra lá em Reis, né? Sodoma e Gomorra também um evento astronômico, né? A, a, a Bíblia, ela de vez em quando, nesses eventos astronômicos, ela se mostrou bastante segura, né? Mas existe um mistério aí, porque o único evento astronômico que até hoje a ciência não conseguiu desvendar o que foi a estrela de Belém que acompanhou o nascimento de Cristo e guiou os reis lá, né? Os reis mágicos, os reis magos, né? Para o nascimento de Cristo. E provavelmente pode ter sido uma conjunção como essa de Júpiter e Saturno que vai acontecer amanhã, dia 21, e nós vamos estar acompanhando lá Amanhã? Não, amanhã não, 21, 21, segunda-feira. segunda-feira. Amanhã é a live, amanhã dia 20 é uma live da nossa Sociedade de Astronomia, da SAMA, e a gente vai acompanhar também a expectativa dessa conjunção que vai ser na segunda-feira. Peraí, então, como é que é? Através de que, qual a rede que vocês vão colocar essa live? Eu Instagram, Facebook, YouTube? não sei bem, não sei, mas a gente vai ser transmitida, né, a partir das 16 horas, né, 4 horas da tarde de domingo, né? O blog da Sama deve dar A Sama. Sama S-A-M-A. MA. S-A-M-A. Se colocar isso, se Exatamente, buscar, vai exatamente. Sama, encontrar. Sociedade de Astronomia do Maranhão. Aí vem todas as informações. Ah, Tá? quer dizer que vai acontecer agora, dia E 21. dia 21. Isso vai ser visível, como é que é? Mas você tem que utilizar algum tipo de a gente vai equipamento? poder utilizar telescópio, máquina fotográfica, até um celular as pessoas têm obtido imagens legais com os celulares, né? Mas o céu está muito nublado esse tempo agora, né? Ah, tá. Aí a gente está pensando esperando que o tempo contribua para que abra, né? Eu tenho acompanhado as noites, tem sido muito nublado, geralmente no começo das noites, né? E a gente vai observar, né? Sem aglomeração lá do espigão costeiro, ali próximo ao memorial, né? A, na entrada do espigão costeiro, a gente vai estar lá tentando registrar esse evento, né? Que é histórico, esse evento da conjunção planetária, né? Que vai ser um efeito bonito no céu, diferente. Então, torça para que o tempo, que as nuvens. É um período, hoje amanheceu muito nublado, por exemplo. Já estamos no período em que as nuvens estão mais constantes nesse firmamento, não é? Então, são 7 horas e 16 minutos, nós já estamos aqui, portanto, com o Brenha. A gente citou apenas como manchete durante a semana esse fenômeno, mas está aí agora em mais detalhe. Quer dizer que é um fenômeno que não se explica aquilo que aconteceu
na cidade não se de sabe Belém. bem o que foi. E tem um detalhe interessante, a matemática métrica dos anos do calendário, ela não é perfeita. E quem criou o calendário mundial não colocou o ano zero. Deveria ter colocado, porque existe o ano -1, aí pula para o ano +1. E aí vai 10, 20, todos os decimais tem Não normal. tem zero. Não existe o ano zero. Deveria ter. Por quê? Porque é a referência ao ano zero, que foi o ano digamos assim, do suposto nascimento de Cristo. Porque se descobriu uma coisa interessante, Robson. A informação que se tinha originalmente era que o Cristo foi crucificado 33 anos depois do ano zero. Mas aí se descobriu que ele não nasceu no ano zero. E não existe o ano zero. Como eu falei, passa do -1 para o +1, né? Do antes de Cristo para o depois de Cristo, sem existir o ano zero. E aí descobriu-se que ele nasceu 7 anos antes. Ele nasceu -7 AC, ou seja, 7 anos antes de Cristo foi o ano que o Cristo nasceu. Então ele morre aos 33 anos depois do suposto ano zero, com 40 anos. É bem interessante isso, porque foi importante essa informação justamente para os astrólogos, que eles estavam atrás do mapa astral de Cristo. E também, principalmente, desse fenômeno astronômico, astrológico que acompanhou o nascimento de Cristo, que foi a chamada Estrela de Belém. São curiosidades que você acompanha aqui com a gente através do sábado. Nosso sábado é um sábado diferente, você sabe disso, né? Ligado aqui na Difusora, Erasmo, que é motorista de aplicativo do Jardim América. Tem um ouvinte que diz o seguinte: dá uma pré-anunciação de Deus referente ao fim do mundo atual, onde o Criador diz que desta vez vai ser fogo e nunca mais água. Prova disso é o arco-íris que nos deixou como uma aliança dele com a humanidade. São os missionários, o Aguiar e a já que estão aqui mandando para a gente essas falas. Essa história, que fenômeno é esse? O arco-íris. O que é o arco-íris, de uma forma? Porque os ouvintes sempre ficam. Eles já vão me dizer aqui, com certeza, tem gente me perguntando, mas espera aí, onde é que ele for buscar esses dados? Aí você está falando que é 33 anos e agora ele está me falando que, na verdade, seria 7 anos antes do início do que seria o marco do nascimento. Marco do nascimento. Qual é a tua fonte, Brenha? Bem, são esses livros antigos, né? Os livros antigos dos antigos historiadores, né? Mas esse cálculo foi feito recente essa adaptação, porque há muita ainda que se passar do calendário nosso para o calendário antigo, o calendário do tempo de Cristo, que é muito diferente do nosso. Essa história aqui do arco-íris, onde vem isso? Sim, o arco-íris é interessante. O arco-íris ele é um efeito do Sol com a névoa, com as gotículas de água da atmosfera, tá certo? E ele é uma coisa que em algumas épocas ele não existia, porque se houver uma umidade baixa no planeta todo, como provavelmente pode ter acontecido, ele nunca vai aparecer, né? E aí, com essa umidade que fica suspensa no ar, um certo grau lá, uma angulação com o Sol, aparece o arco-íris em uma posição somente para o observador. Ou seja, se você tiver vários observadores olhando o mesmo arco-íris, eles vão estar olhando o evento em locais diferentes. Essa é uma descoberta fantástica, né? É um efeito atmosférico muito bonito, né? Que realmente dá aquele espanto na pessoa que vê pela primeira vez, principalmente a humanidade que deve ter visto isso de repente pela primeira vez depois de algum acontecimento aí, como foi relatado aí, algum acontecimento interessante. Mas o que os físicos quânticos descobriram é que não existe o arco-íris num local definido. Num local definido que eu digo, Robson, numa posição. Para você achar o pote de ouro que está no pé do arco-íris, você nunca vai encontrar o pé do arco-íris. Porque você anda para frente, ele afasta mais para frente. Você anda para cá, ele vai mais para cá. A pessoa dali está olhando o arco-íris ali. A pessoa daqui está olhando o arco-íris ali. Né?
Então é um efeito de visão, é uma ilusão de ótica o arco-íris muito bonito que justamente representa justamente o grande efeito que o Isaac Newton descobriu, que é a quebra da luz do Sol nos diferentes comprimentos, em diferentes cores. Né? Eu estudei espectrofotometria no curso de farmácia e uma coisa me chamou a atenção. Eu faço alguns estudos, eu vou falar isso aqui pela primeira vez, né? Em cromoterapia. Eu estudo cromoterapia. Fiz algumas experiências pessoais, eu como laboratório de mim mesmo. Foi ninguém que me faz isso, não. Eu estudei um livro chamado A Descoberta do Terceiro Olho. Como toda vez que eu falo de um livro aqui, o pessoal, onde é que encontra esse livro? Eu acabei de comprar esse livro, há 2 meses atrás eu comprei esse livro de novo, mas eu encontrei em sebos no interior de São Paulo. Ele não existe em livraria. Uma vez eu fui a São Paulo e saí procurando nas livrarias, não encontrei mais. Chama A Descoberta do Terceiro Olho. E eu, ao longo da vida, desses quase 40 anos de profissão, eu fui agraciado com ouvintes. Uma ouvinte minha, que era na época da Mirante, ela viu 2 pessoas conversando numa fila, exatamente lá ali naquela, como é que chama? Na Caixa Econômica de Penhores. 2 pessoas falando e ela achou aquilo curioso. Não, porque esse livro eu leio sempre, esse livro é meu livro de cabeceira. Não, porque... E aí ela disse, Robson Júnior vai gostar desse livro. Ela pensou assim. E aí me falou do livro e anotou. Quando a mulher cruzou com ela na fila, ela falou, escuta, me dá o nome desse livro. Aí a pessoa escreveu e ela me disse. Eu liguei para uma amiga minha até de Paulinas, uma feira de Paulinas, para que ela pudesse me localizar em Belo Horizonte. Então eu comprei o primeiro em BH. Eu já comprei 6 vezes esse livro. Comprei ele agora em duplicidade para guardar uma comigo. E A Descoberta do Terceiro Olho, eu fiz um estudo ali de cromoterapia. Fiz vários estudos nesse livro. Cromoterapia sobre respiração. Aprendi a fazer um tipo de respiração, que é uma respiração que ajuda, inclusive, nas dores de cabeça. Quando eu tenho qualquer dificuldade ou quando eu não estou conseguindo dormir, eu faço essa respiração, que é inspirar, tirando o ar do diafragma, segurando e conferindo até 6. Eu confiro até 6 e faço isso 1, 2, 3, 4. Depois eu libero o ar completamente, esvaziando totalmente os pulmões. É incrível. E acontece ali uma coisa curiosa. Ela é uma autora do livro, ela diz que se você fizer isso de forma correta, você começa, o teu cérebro entra num estado alterado para melhor. Tanto é que você é capaz de ouvir o som melhor que está em seu redor, você consegue até sentir um gosto na boca que é diferente. Eu vivi isso. Não é misticismo. Tem gente que isso é misticismo. Não é. Isso tudo é coisa de Deus. Ele botou tudo isso, esses segredos, e nós, né? É o bom humor de Deus. Ele escondeu dentro da gente, mas a gente não sabia. Isso faz parte do bom humor de Deus. Então, lá ele fala essa história da espectrofotometria. E eu, claro, é a minha interpretação. Aqui não é de livros, é uma interpretação minha. Quando eu estudei espectrofotometria, hoje a gente sabe, por exemplo, em cromoterapia, que você tem dependendo a cor, ela gera respostas físicas, sabe? E curativas no seu corpo. Gente, repito, isso não é misticismo, isso é neurociência. Por exemplo, você que está indo agora para o interior, está no seu carro, está dirigindo. Quando chega no interior, quantas vezes você já disse assim, cara, quando eu vou para o interior eu nem tomo meu remédio, que nem preciso. Quando eu entro pelo mar, que eu piso o chão, parece que alguma coisa, aquilo ali é o alimento. Não é por acaso, gente. Quando você olha para o céu, que na verdade o céu que a gente vê, né, que na verdade é uma ilusão de ótica, né, professor? É uma ilusão de ótica, aqui nós estamos no azul, é um movimento de partículas que dão uma sensação de azul, mas não é azul. O universo escuro lá fica tudo muito escuro. Então, a pessoa não sente uma coisa. Quando você olha para o verde do mar, o azul, enfim, dependendo do fundo, tem isso. Então, eu experimentei várias vezes. Eu tinha um tapete vermelho e tinha uma rede vermelha. Eu gosto de ritmo. E aí, mesmo tomando meu remédio de pressão, a pressão continuava, aumentava, suava na madrugada. Peraí. Li o livro e o livro dizia lá, experimente utilizar outras cores, verde ou azul, por exemplo. Mudei tudo. E a experiência foi impressionante. Por que aquele animal lá naquelas arenas
ele avança na direção do vermelho. O vermelho gera uma resposta no touro que é diferente. Você não vê o cara acenando uma bandeira verde ou branca ou amarela, é vermelha, e ele olha lá e avança na direção. Mas isso aqui era um assunto que daria. Eu estou até colocando assunto que normalmente eu não coloco nos meus programas de rádio. Eu tenho isso em minhas redes sociais. Quem me acompanha sabe que eu falo desses assuntos lá. Porque às vezes as pessoas até eu posso até sofrer bullying, porque de um modo geral a gente tem mania porque a gente não compreende aquilo, a gente acha que isso é misticismo ou que é sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que ainda não foi decifrado pela ciência. Eu queria só fazer essa colocação, mas eu quero fechar essa primeira meia hora com música, até porque você trouxe o violão na semana passada, foi apenas uma das canções. O que você guardou hoje pra gente aqui? Joãozinho Ribeiro. Joãozinho Ribeiro, gente, é um poeta, se é o que eu estou falando. Joãozinho foi meu colega de colégio La Roque, professor no La Roque. Ele escreveu uma letra belíssima, que eu não me recordo agora a letra, e ele foi também secretário de Jackson, na cultura, na época que São Luís ganhou o título de patrimônio, né, da humanidade. Essa é dele? Vamos lá então. Se estiver nos ouvindo, Joãozinho, saudade, amigo. Por onde anda a paisagem dos teus olhos, que eu procuro como um louco feito um cão. Farejo longe a medida dos teus passos e me devasso nas asas dessa paixão. Paixão que aflora, fere a alma em pleno voo, num fio suspenso, papagaio cortando o céu. E se debruçar num soluço incontido no oco dos meus ouvidos, dê licença pra chegar, pra chegar, pra dizer que este canto não sabe aonde a dor vai dar, ou da paixão, da paixão companheira, raiz derradeira, coração. Joãozinho, se estiver nos ouvindo, eu vou colocar essa missão aqui para Brenha, para localizar Joãozinho, para que a gente possa ter uma conversa. Eu nunca entrevistei Joãozinho. Nós trabalhamos juntos no La Roque nos anos 70, ali entre 78 e 79. Naquele período, né? Em 1979, eu estava dando aula quando estourou a história da minha passagem. Naquela noite eu estava na sala de aula e o marido de uma aluna entrou com o rosto todo sangrando, camisa toda derramada de sangue. Foi uma noite realmente... Eu tenho histórias para contar porque eu vi e vivi aquele momento ali. E Joãozinho estava nesse período dando aula. Estava em sala de aula comigo dando aula nesse período. Bem, eu vou para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você falou alguma coisa aqui. Sempre que fala aqui o ouvinte depois pergunta, quer saber mais detalhes ainda. O Edivan está nos ouvindo agora. O Edivan foi quem me disse: Robson, turcos e fenícios, eles se aventuraram pelo mundo todo, tem muitas histórias inclusive por aqui. Mas eu vou deixar isso para o Brenha colocar, digamos assim, reviver essas histórias com a gente aqui, porque algumas já foram contadas aqui no programa. Um intervalo, rapidinho a gente volta. Indiano, na Difusora. Rapaz, Joãozinho, poeta maravilhoso. Tem uma música dele, O Movimento das Máquinas. Você escuta a música, pensa que é uma máquina. É para aquelas máquinas de gráfica. Quase toca uma música, né? Joãozinho é muito legal. Eu conheci Joãozinho na década de 80, comecinho da década de 80. Paulinho Poeta. Paulinho Poeta fez um show no Arthur Azevedo chamado Bichos da Ilha e convidou os bichos da ilha, as pessoas que cantavam, as pessoas que faziam música, os guetos no lugar da ilha. Paulinho Poeta não é Paulinho Não Cego, não. Não, é outro Paulinho. Isso. Mas o Nó Cego também. 7h31. O Nó Cego é outro também. Quando eu encontro o Nó Cego, meu novo cordel. Ele está sempre com